Bem-vindo ao canal. O nosso canal é sobre musicologia e tecnologia, né? E a playlist de hoje nós vamos estar falando sobre musicologia e sobre programação. Esse é o nosso vídeo de abertura. Qual é o principal objetivo dessa playlist? Diminuir um pouco a distância entre o musicólogo e o desenvolvedor. Na minha opinião, eu acredito que o musicólogo ele necessita de conhecer algumas ferramentas ou alguns procedimentos do desenvolvimento para que ele possa conseguir conversar de uma maneira mais eficiente com a sua equipe, né? Agora vamos à realidade. O que acontece? Eu não tenho equipe. Tudo que eu fiz em musicologia eu fiz sozinho. Então, eu tive que aprender, né, e criar as minhas próprias ferramentas. Eu espero que essa realidade ela mude, que no futuro você tenha grupos de musicologia com grupos de musicólogos e grupos de programadores, todos funcionando e trabalhando juntos. Mas nesse momento, pelo menos eu estou aqui em 2020, né, eu particularmente eu não consegui. Tudo que eu fiz, como eu disse, sozinho. Bem, no nosso canal nós vamos ter basicamente duas linguagens, a gente vai trabalhar com duas linguagens aqui. Uma é o Python, né? Vamos trabalhar com Python, Framework Django, e o Python vai estar diretamente relacionado a quando a gente vai falando sobre inteligência artificial. Outra linguagem que a gente vai trabalhar, que é a linguagem desse playlist, é o Dart. O Dart é uma linguagem de programação bastante interessante. Por que a gente está abordando ela? Porque você vai conseguir um resultado, tanto em web, tanto em mobile, e eu acredito que seria ter esse resultado, sabe, gente? É bom, né? É bom, ele incentiva o musicólogo a estar procurando novas ferramentas e desenvolvendo novas ferramentas e aptidões. No nosso playlist, nós vamos trabalhar 5 conteúdos básicos. O primeiro conteúdo é sobre lógica de programação. Esse vai ser o playlist onde eu vou falar sobre lógica e eu vou exemplificar, eu vou ilustrar a lógica com estruturas de linguagem. Então, vou mostrar o que vem a ser um if, um for each, uma variável, que é uma variável, como usar uma variável. Só que tem uma questão. Tudo que a gente for fazer aqui, todos os nossos exemplos serão exemplos voltados à área da música. Então, se nós estivermos trabalhando aqui uma variável, né, uma variável numérica, em vez de nós colocarmos lá 2 mais 2, não, nós vamos fazer uma contagem de intervalos que existem entre a nota dó e a nota sol, por exemplo, a nota ré, a nota fá. Então, eu vou utilizar como recurso pedagógico a própria linguagem musical, ok? E é muito possível. Depois que nós desenvolvemos toda essa parte que eu considero base, sem essa base, e eu estou utilizando a linguagem Dart, mas essa base é para qualquer linguagem, tá? Independente. No Python vai ser a mesma coisa, no R a mesma coisa, no PHP, tá? Eu estou só utilizando como ilustração a linguagem Dart. Aí depois, logo a seguida, nós vamos falar um pouco sobre Aqueduct. E por que eu vou fazer sobre isso? Eu vou mostrar como seria, já que a pessoa já tem uma certa noção e conhecimento da linguagem, como seria o desenvolvimento de um back-end. Tá ok? E depois do Aqueduct nós vamos falar sobre o Angular Dart, que seria como seria o front-end para a web. Né? Como que a gente poderia fazer, como que a gente poderia trabalhar um front-end para a web? Coisa bem simples, com a linguagem Dart. E finalizando, a gente vai trabalhar com Flutter. Flutter é aplicativos mobile, né? Por isso que eu acho interessante a gente trabalhar com Dart, porque nós vamos poder produzir aplicativos mobile para musicologia e aplicativos funcionais. Então, assim, por exemplo, se eu tivesse que trabalhar com Python, nós teríamos que usar o Kivy, né? Uma biblioteca chamada Kivy, e não é tão fácil trabalhar com Kivy assim, tá? E não é só a questão de ser tão fácil, não é tão performático quanto é no Dart. O Dart, a performance, eu considero melhor, tá? Lembrando que quem está falando aqui é um maestro, não é o desenvolvedor.
Então, eu considero, né, pelo que eu já vi, que você programar para mobile em uma linguagem Dart e com um framework como o Flutter é muito mais efetivo do que você programar em Python e utilizando um Kivy, por exemplo. Eu já fiz isso e confesso que não é tão simples assim. Agora, um outro ponto muito importante. Lembra que eu disse no início do nosso trabalho? Eu trabalhei sozinho. Provavelmente você, musicólogo, também vai trabalhar sozinho no seu grupo de musicologia. Você não vai ter um grupo de programadores para desenvolver com você. E o motivo são vários, né? E eu não vou abordar isso aqui. Não é intuito. Nós vamos aqui aprender programação para a gente poder ligar um pouco a musicologia com a tecnologia. Mas para isso, olha só, o que a gente vai fazer? Olha, eu escrevi assim, todos os códigos serão submetidos a testes. Você está sozinho. Eu estive sozinho. O que fez com que eu tivesse segurança de que o que eu produzi, né, fosse viável foi exatamente eu ter feito testes, né, naquilo. Atualmente, eu passeando por algumas comunidades, que são algumas comunidades principalmente aqui do Flutter, né, algumas comunidades aqui no Brasil, não sei se é a mesma coisa no exterior, eu vejo que o pessoal faz um pouco assim de fazer teste e tal, como se fosse... eu acho que sempre tem, pelo que eu ando observando, sempre tem a bola da vez, né? Então, cada hora a bola da vez é uma coisa diferente. E assim, sinceramente, falando com vocês, agora eu estou falando para os devs, né? Se tiver algum dev me ouvindo, né? Eu não vejo motivo nenhum sobre você pensar se você faz teste ou você não faz teste. Eu não consigo conceber um programa que vai para produção sem você ter testado ele antes. Como é que você sabe que aquilo funciona? É lógico, existe uma lógica dentro disso, né? Eu só consegui fazer com que no meu doutorado, aquele programinha que eu construí para fazer análise musical de milhares de obras, foi o que eu construí, eu só consegui saber se o resultado que ele estava me dando era um resultado positivo e não um falso positivo por causa de teste, porque eu tive que testar o programa. Então, assim, no meu ponto de vista, essa é uma discussão de que faz teste ou não faz teste, eu acho que isso é mais do que passado. Eu não consigo perceber, eu não consigo entender o motivo disso, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para nós musicólogos. Eu sou maestro. Imagina que eu tenho uma orquestra. E aí eu faço um planejamento lindo. Nós vamos tocar a nona de Beethoven. Faço um planejamento lindo. Assim, agora você tem um crescendo aqui, um diminuindo aqui. Eu quero pianíssimo. Eu planejo com a orquestra como vai ser toda a execução dela. E ela não toca. Como que eu vou conseguir saber se o meu planejamento de execução da orquestra ele é funcional e realmente a música está soando bem se a orquestra não toca? Ela precisa de tocar. É necessário que ela toque, ok? Então, assim, para finalizar o nosso trabalho de hoje, eu acho o seguinte, que a pergunta nunca deveria ser faço ou não teste. A pergunta deveria ser como posso fazer testes melhores. Ou seja, lá na orquestra. Não é se eu toco ou se eu não toco, mas é como eu vou tocar melhor. Ok? Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Espero ter vocês na nossa próxima jornada.